Oi, gente. O conflito entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Lindenberg Farias, deputado federal pelo PT, deve ser melhor compreendido. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais dessa treta, desse conflito, que não é um conflito pessoal, que não é que Lindenberg tem alguma coisa contra Haddad, ou Haddad contra ele, nada disso, não é? Se trata de uma divergência de pontos de vista, de perspectivas sobre a economia. Mas é verdade que quando Lindenberg Farias sugeriu que a apresentação do arcabouço fiscal seria como um pacto com o diabo, o clima esquentou. E Haddad respondeu dizendo: não fiz pacto com o demônio. Enfim, para entender isso, só para vocês saberem, né? Em entrevista publicada dia 5 de abril, Lindenberg tinha insinuado que a equipe do ministro estaria subestimando a gravidade do cenário econômico e comparou a apresentação do novo marco fiscal de Haddad com o Grande Sertão Veredas, livro de Guimarães Rosa, né? Dizendo que Riobaldo tenta vender a alma ao diabo e o diabo nem responde. Né? É mais ou menos o que está acontecendo com o arcabouço. E aí a gente pode ver, tem várias reportagens aqui, ó. Arcabouço está errado e pode ser mortal para Lula, uma fala do Lindenberg. E o Haddad considerou o ataque de Lindenberg desleal. Então o conflito entre os dois esquentou. E vamos tentar entender. Lindenberg Farias está criticando o arcabouço fiscal porque entende que ele é muito conservador. Entende que o arcabouço fiscal é uma sinalização para o mercado financeiro com muitas concessões, esse é o entendimento do Lindenberg Farias, e que vai engessar a capacidade de investimento do Estado brasileiro e do governo Lula. E por isso poderia ser mortal para o governo Lula. Lindenberg Farias também defende que tem que se ter uma estratégia para retirar o Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central, tendo em vista que mesmo depois da apresentação do arcabouço fiscal, a meta de juros, a projeção de juros foi mantida, a taxa Selic foi mantida em um valor excessivamente alto. É isso que o Lindenberg entende. Já o Fernando Haddad entende que é necessária uma regra fiscal. O arcabouço fiscal ele é importante porque ele dá uma sinalização para evitar fuga de capitais, para evitar um aumento muito grande da inflação, para evitar a desvalorização da moeda. Mas ele vai permitir mais flexibilidade, tendo em vista que ele leva em conta a arrecadação. E a Haddad está com várias propostas para ampliar a arrecadação, como, por exemplo, tributar jogos de azar. Esses jogos de apostas em esportivas, as apostas de futebol, esse tipo de jogo de azar, a Haddad entende que dá para levantar bilhões de reais tributando isso, que hoje em dia não é tributado. Além de uma série de estratégias tributárias que podem, com isso, como os investimentos estarão atrelados à arrecadação, se você aumentar a arrecadação, você vai aumentar a capacidade de investimento do Estado. E por isso que a Haddad entende que essa sinalização ela é uma sinalização responsável, mas que ela não vai impedir a possibilidade do Estado de investir. Bem, esses são os posicionamentos do Lindenberg Farias e do Haddad. E o Lindenberg, quando diz que a equipe do Haddad teria feito um pacto com o diabo, teria feito um pacto com o mercado financeiro, e o Haddad rebateu dizendo que não, né? Que uma sinalização e uma tentativa de mediação não é como um pacto. Entendendo o conflito, entendendo os posicionamentos, agora eu vou me posicionar. E eu concordo em parte com Lindenberg Farias e em parte com Haddad, mas em coisas diferentes. E agora eu vou me posicionar. O Lindenberg está correto quando ele diz que tem que ter uma estratégia para se retirar o Roberto Campos Neto. Aliás, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Ele diz aqui, ó, não é impossível. Derrubar Campos Neto se tornou sonho de consumo. Para Lindenberg, a situação é grave. Não existe explicação para o Brasil ter maior taxa de juros e tal. E tem que ter uma decisão, né? Se fizer uma negociação com o Senado,
pode fazer a retirada do Roberto Campos Neto. E eu concordo com o Lindenberg que não se pode esperar, essa parte do Lindenberg Farias com a qual eu concordo, até o mandato do Roberto Campos Neto acabar. Porque se isso for feito, vai ter os danos de uma política de juros alta vão ser muito graves. Então ele está correto em pressionar para a modificação não só da presidência do Banco Central, mas a modificação da atual diretoria do Banco Central. Ela tem que mudar e a política de juros do Banco Central tem que mudar. E a visão ou a expressada mais moderada do Haddad em relação a isso, tentando negociar, não deu certo. Isso é um fato. Não funcionou. Então essa é a parte com a qual eu concordo com Lindenberg Farias. Mas tem uma outra parte que eu concordo com Haddad. O Lindenberg parece sugerir que o governo não deveria ter regra fiscal, não deveria ter arcabouço fiscal e deveria simplesmente poder produzir um endividamento maior do Estado brasileiro para financiar investimentos. Isso, se for necessária a produção de moeda, né, criar dinheiro, né, usar da Casa da Moeda, expandir o endividamento público sem nenhum tipo de limite, não é? Independentemente da arrecadação, parece que ele quer que seja feita isso. Que isso seja feito. Mas tem um sério problema. Se você dá uma sinalização como essa, isso vai produzir diminuição do valor da moeda. O real ele tende a se desvalorizar. Por que isso? Porque parte do valor da moeda está associado a quanto dessa moeda está em circulação. Se você coloca muito mais dinheiro em circulação, se você cria muito mais dinheiro e coloca na economia, o valor da moeda cai e perde valor. Né? Esse é não é o único fator para a moeda perder valor, mas é um fator relevante. Além disso, a sinalização para o mercado financeiro, não vamos ter arcabouço fiscal, não vai ter regra fiscal e tal, isso daí gera fuga de capitais, isso cria problemas sérios. Ao mesmo tempo, eu concordo nesse ponto muito mais com a Haddad, no sentido de que tem que se buscar estratégias para aumentar a arrecadação. E com a arrecadação maior, tem uma regra que leva em conta, diferentemente do teto de gasto, que era uma regra horrível, uma regra nova que leva em conta o aumento da arrecadação para investimentos na área social, em saúde, educação, em obras públicas e tudo mais. Onde é que eu acho que o Haddad está sendo muito conservador? Sim, tributar jogos de azar é uma boa medida. Sim, tributar outras estratégias aí tem medidas adequadas. Mas falta tributar mais pesadamente e progressivamente coisas como dividendos empresariais. Deve-se atacar com mais progressividade a renda dos super ricos, das empresas. Isso Haddad falou, no caso das empresas. Nas empresas super lucrativas, tributar. Então, Haddad está com mais razão com esse aspecto. No clima atual que nós vivemos, clima político, clima econômico, fazer uma declaração de que não vai ter arcabouço fiscal, que não vai ter regra fiscal, não é viável. O que se tem que fazer é usar o discurso da regra fiscal e da responsabilidade fiscal para empurrar uma reforma tributária progressiva. Ou seja, associar o arcabouço fiscal com a reforma tributária e dizer, sim, mercado, nós vamos ter responsabilidade fiscal, mas para ter responsabilidade fiscal, nós temos que ter um sistema tributário que tributa mais adequadamente os super ricos, as grandes corporações empresariais, os lucros distribuídos em dividendos, os jogos de azar. Nós temos que ter uma tributação que tributa mais adequadamente o território rural, o imposto territorial rural tem que ser mais elevado até para poder diminuir o IPTU nas cidades. Então nós temos que ter uma tributação que tributa menos da classe trabalhadora e mais dos super ricos, dos especuladores, dos bancos. Haddad deveria estar defendendo, por exemplo, uma tributação no lucro líquido dos bancos. Bancos no Brasil, nas instituições financeiras, são instituições extremamente lucrativas, em parte por causa das taxas de juros absurdas que essas empresas praticam. E elas deveriam ser mais adequadamente
tributadas. E você poderia até associar uma diminuição do tributo com diminuição de taxas de juros. Dizer, olha, se vocês praticarem juros menores, vocês podem ter uma tributação no seu lucro um pouco menor. Mas ainda assim o lucro dos bancos deveria ser profundamente taxado. E você pode fazer um discurso para o mercado financeiro dizendo que queremos responsabilidade fiscal. Mas para ter responsabilidade fiscal, não podemos ter um sistema tributário que beneficie apenas os super ricos e que esmaga a classe trabalhadora. Esse deve ser o discurso. E nesse caso, nesse quesito, o discurso do Haddad está um pouco mais próximo do que eu entendo que é o adequado para o momento atual. Então, o Lindenberg Farias tem razão na postura em relação ao Roberto Campos Neto e Haddad tem razão na postura em relação ao arcabouço fiscal. Mas para o arcabouço fiscal funcionar, ele precisa de um projeto de reforma tributária mais avançado, mais progressivo, mais agressivo, para a gente produzir, de fato, mais justiça social, justiça tributária no Brasil. Enfim, todos os links relevantes vão estar no comentário fixado. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se torna membro apoiador ou faz um dos nossos cursos. Tchau, tchau, gente.